Entre paisagens românticas na Toscana surgiu um dos casos mais perturbadores na história da Itália. Um assassino que atacava sempre casais do mesmo jeito, com a mesma arma. E durante anos ele enganou os policiais da Itália e destruiu inúmeras famílias. E é sobre o caso do assassino de Florença que a gente vai conversar hoje. Os crimes atribuídos a esse assassino começou em 1974. Ele deu uma pausa, voltou a matar em 81 e seguiu matando até 85. E era sempre da mesma forma, era casais que estavam dentro de carros, namorando. Ele começava matando o homem sempre a tiros e depois ele voltava a sua atenção para as mulheres. Mas o crime pós-morte, que era assustador e era sempre da mesma forma. Ele mutilava as genitálias ou então os seios dessas mulheres e guardava como um prêmio. Todo mundo está falando sobre um maníaco que ataca jovens casais. Pode atacar de novo. A arma era sempre a mesma, uma Beretta calibre 22, munição Winchester série H. E para vocês entenderem como era brutal os assassinatos, no caso de 74, o homem foi encontrado morto a tiros e a mulher ela foi mutilada com 90 golpes na região íntima e nada era levado, não tinha objetos que foram roubados, ou seja, aquilo era feito por um serial killer que estava com muita raiva. Tantos casos, a investigadora voltou a anos anteriores para verificar se não se perdeu algum outro, até que ela chegou no caso de 1968. Um casal havia sido morto dentro do carro e era o Antônio Lobianco e a Bárbara Lotti. Junto com eles estava o filho dela e ele saiu ileso, ele não foi morto. Já o casal, sim, e eles eram amantes. E o que ligava esse caso de 68 aos outros ataques era justamente a arma. Era a mesma Beretta calibre 22. O assassino desse caso já havia sido preso e era o Stefano Melli, o marido da Bárbara. E na época ele conta que ele jogou a Beretta no mato, ou seja, os policiais não tinham a arma do crime. Mas anos depois eles voltaram a falar com o Stefano justamente por conta desses outros casos e dessa ligação. E ele disse a seguinte frase: "Eu quero que vocês encontrem essa arma ou eles voltarão a matar." Para você entender o porquê os policiais suspeitaram de tanta gente, a gente precisa voltar ao passado e conhecer a história do Stefano com a Bárbara. E tudo começa com o casal prometido, ou seja, eles casaram por obrigação. Eles passam a viver um período na fazenda do pai do Stefano até que eles se mudam para Florença. No começo é tudo normal, um casal normal, mas eles passam por uma crise financeira. Eles decidem que eles irão alugar um quarto da casa deles para um homem que se chama Salvatore Vinci. Mas ele tinha um passado muito sombrio. A primeira esposa morreu queimada em um incêndio e chamaram de... Mas muita gente na Sardenha acreditava que foi um assassinato. Já na casa do casal, o Stefano e o Salvatore passam a manter relações sexuais e eles obrigam a Bárbara a participar até que ela engravida, não sabe quem é o pai, e o Salvatore ele decide que vai embora porque ele não quer nenhuma responsabilidade. Depois de um tempo, o Stefano ele pega carona com Francesco Vinci, que era o irmão do Salvatore, e é nesse momento que a Bárbara conhece o Francesco, eles se apaixonam e eles passam a ser amantes. Já o Stefano, ele vira um criado do casal. Então, entendendo toda essa cronologia, que é muito bem explicada lá na minissérie, a gente consegue entrar nos principais suspeitos. Mas antes, uma observação muito importante.
O Stefano, ele não pode ser o assassino de Florença, porque ele estava preso. E mesmo quando ele estava solto e os assassinatos ainda estavam acontecendo, ele tinha um álibi muito forte, ele não estava na região. Então isso é uma observação muito importante. Os policiais acreditavam que o que aconteceu em 68 com a Bárbara e com o Antônio era um acerto de contas. E que os assassinos eles permaneceram matando, mas que tudo aconteceu, tudo começou em 68. Então os principais suspeitos era o Francesco Vinci, primeiro porque ele teve um relacionamento com a Bárbara e quando ele estava vivendo com ela, a esposa denunciou ele por abandono, então ele passou um período preso e quando ele saiu, a Bárbara já estava com outro, então ele teria feito isso por ciúmes. Depois o irmão dele, o Salvatore, porque ele tinha muita influência com o Stefano. Ele meio que mandava no Stefano, então ele fez a cabeça dele para matar a esposa. Esse seria o segundo suspeito da família. E depois teria o Antônio, que participou disso como... foi jogado na situação. Eles foram presos por um período, mas os crimes continuaram. Então, em 1989, eles foram oficialmente inocentados e liberados. Em 1991, os policiais mudam completamente o foco e chegam até o Pietro Pazziani, um homem com histórico criminal por homicídio, estupro. Ele era alcoólatra e muito abusivo. E o detalhe principal é que no período de 74 a 81, o Pietro ele estava preso e é justamente o período em que os assassinatos eles deram uma pausa. Foi feita uma busca na casa do Pietro, encontraram bala e um pano com sangue. Isso foi o suficiente para ele ser preso em 94 e condenado à prisão perpétua. Mas em 96 ele foi inocentado, porque acreditavam que o pano e a bala, essas provas, teriam sido implantadas na casa dele. E depois do Pazziani, os policiais se voltaram para o Mário e para o Giancarlo, que eram dois companheiros dele. O Giancarlo ele confessa os crimes de uma maneira muito confusa. Em 2000, eles são condenados por duplo homicídio. Giancarlo, então, confessa ter participado de alguns dos crimes e ele denuncia o Pietro e o Mário, dizendo que eles atuavam juntos. Lembra que eu falei que o Pietro tinha sido preso e depois liberado? Quando teve o segundo julgamento por conta do testemunho do Giancarlo, o Pietro já havia falecido. Então, só foi preso o Mário e o Giancarlo. E eles foram acusados de 4 duplos homicídios, ou seja, não foi eles quem matou todos os casais e por isso que o caso ainda está em aberto. O Mário pegou prisão perpétua, já o Giancarlo 26 anos por conta de ter feito a delação. E é nesse momento que nasce uma teoria muito bizarra, que o Pazziani ele foi contratado para arrancar partes íntimas de mulheres para utilizar em missas negras, mas essa teoria nunca foi comprovada. E esse caso ele é um pouco mais confuso, teve muito erro por conta da investigação, muita gente que foi presa e depois inocentada, então ficou uma loucura, mas oficialmente ninguém foi preso por conta de todos os assassinatos, então o caso ele permanece em aberto. Tem uma minissérie no Netflix com 4 episódios que vale muito a pena você assistir, eu recomendo. Lá você vai conseguir entender todo esse caso, todo esse balaio de gato. A minissérie é muito boa, então vai lá e assiste. Eu vou pedir para você também se inscrever aqui no canal, curte, compartilha. Eu notei que tem muita gente que assiste, mas não é inscrito, então, por favor, se inscreve, porque isso me motiva a continuar criando conteúdos, então me faz esse favor. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.